Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Hoje o vídeo é sobre desilusão. Desilusão. Desapontamento. Será que você já foi desapontada com alguém? Ou será que você já desapontou alguém? De certeza que eu já desapontei alguém, porque nós não somos perfeitos. Mas a desilusão é uma coisa bastante grave, bastante, forte. O que é uma desilusão? Uma desilusão é quando nós perdemos a esperança, perdemos a confiança em alguém. E, infelizmente, nós fomos atingidos por uma desilusão que, nós não pensávamos e aconteceu. E é isto, meus irmãos, às vezes as coisas acontecem por um propósito, às vezes para nós conhecermos melhor as pessoas, outras vezes para nós nos prepararmos para outra desilusão que vai acontecer na nossa vida, porque nós sabemos que a vida é feita de altos e baixos até. Já houve alguém que disse que os altos e baixos fazem parte da vida, como fazem os batimentos do coração. Os batimentos do coração, vocês sabem que vá umas linhas que vá para baixo e para cima, e se aquela linha ficasse sempre reta, queria dizer que a pessoa estava morta. Tenho a certeza que você já se desiludiu ou com o seu marido, ou com o seu filho, ou com um amigo. Uma coisa é certa, nós nunca nos desiludimos com Deus. Será que você... Há pessoas que pensam que estão desiludidas com Deus. Deus devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Porque há pessoas que Deus para eles é como um servo. Ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo. Como eu já disse a vocês, nós estamos agora numa fase em que estamos à espera de que algo aconteça. Uma coisa que nós, queremos para a nossa vida e nós estamos orando ao Altíssimo para que isso aconteça. Pode acontecer, pode não acontecer, não sei. Está tudo nas mãos de Deus. Mas uma coisa é certa, se acontecer, graças a Deus. Se não acontecer, graças a Deus. Não é porque não acontece que eu mais meu marido vamos nos desiludir com Deus. Se bem que nós temos orado muito ao nosso Pai Celestial e é isso que nós precisamos de fazer, orar, interceder por essa situação ou por essa pessoa, ou seja lá o que for que eu esteja a referir-me. Mas uma coisa é certa, meus queridos irmãos, nós não podemos desiludir Deus. Uns aos outros até podemos às vezes desiludir alguém, mas desiludir Deus nós não podemos fazer. Eu vou mencionar algumas passagens da palavra de Deus que Deus desiludisse com as pessoas. Que Deus se desiludia com as pessoas. E uma delas foi Davi. Davi, que era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Que grande desilusão que ele causou ao nosso Pai Celestial. E há outras pessoas que eu também vou falar aqui com a direção do Espírito Santo. Hoje está um lindo dia aqui. Hoje é o dia 1 de fevereiro de 2024. E hoje está um lindo dia, está um sol lindo, que teve andando aí uns dias sempre a chover. Até disse o meu marido, oh my God, o inverno aqui é assim mesmo, sempre a chover. Mas realmente tem chovido bastante, mas em tudo dá graças ao nosso Pai Celestial. Vê orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças, glórias ao teu nome. Seja elevado o teu nome nos céus e na terra. Nesta hora eu te peço especialmente por uma pessoa que está no hospital, Senhor, e por todos os que estão, mas especialmente por aquela pessoa, Senhor, que desiludiu-nos um pouco, Senhor. Se com ele, ajuda-lhe, guarda-lhe, Senhor. A ele e todas as pessoas que estão precisando de um toque divino, Pai Santo, Senhor. Nós precisamos de proteção divina, Pai Santo, Senhor, para que pequeninas coisas não nos atinjam, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão a ouvir este vídeo, que estas pessoas que estão a ouvir este vídeo possam aprender contigo, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ti, em nome de Yahushua Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, e te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tenho a certeza que você conhece a história de Davi. Se você não conhece, vê por aqui algumas passagens bíblicas, a dele e a de outras pessoas que desiludiram a Deus. Como eu já disse, desiludir uns aos outros, nós às vezes desiludimos. Outra pessoa que desiludiu muito Deus. Não que ele
fosse apanhado de surpresa. O nosso Pai Celestial não é apanhado de surpresa. Yahushua Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, também não foi apanhado de surpresa. Mas há uma pessoa que também desiludiu muito Cristo. Vocês sabem quem é? Entre alguns outros, mas aquele, Pedro. Pedro, quando negou Yahushua Yeshua HaMashiach 3 vezes, como eu já disse, ele não apanhou Jesus Cristo de surpresa. Tanto foi que foi Cristo que disse a ele que ele o ia negar. Que Pedro ia negar Cristo. 3 vezes, não foi uma, nem foram 2, foram 3 vezes. Você imagina quantas vezes Jesus Cristo, Yahushua Yeshua HaMashiach, foi desiludido? Quantas vezes Deus, o nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, foi desiludido? Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, quando ele desceu, que desilusão que Moisés teve, e Deus, quando viu que o povo já tinha feito um bezerro de ouro para adorar o bezerro em vez de adorar a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, desilusões acontecem. Infelizmente acontecem. E muitas vezes acontecem e vêm de pessoas. Aliás, a desilusão mais forte é quando ela vem de alguém que a gente não espera. É isto assim. Se a gente espera pela desilusão, a gente até pode dizer assim, desta pessoa eu nem esperava isso. Mas quando a gente tem confiança, gosta da pessoa e de repente, olha, passa-nos uma rasteira, a gente diz, oh my God, como é que é possível? Como é que é possível? Mas meus irmãos, às vezes as pessoas são iludidas por outras pessoas e acabam por fazer e dizer coisas que não deviam. Mas é assim, meus irmãos, isto tudo acontece para que a gente possa saber lidar com situações no nosso dia a dia. Será que você já teve alguma desilusão grande? Se você tiver e se quiser escrever abaixo, para que outras pessoas possam ver e também, quem sabe, alguém quer compartilhar alguma desilusão que você teve. Eu já tive algumas desilusões, esta foi uma delas, que eu não vou contar aqui, mas foi uma desilusão, mas já tive desilusões também com pessoas. Claro, nós só temos desilusões com pessoas, porque é com pessoas que nós convivemos, mas, irmãos, às vezes nós temos desilusões, que às vezes a gente diz, meu pai do céu, como é que isso aconteceu? Como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso ou dizer isso? E então eu vejo por aqui as Sagradas Escrituras para que vocês possam ver aqui. Portanto, aqui desilusão diz assim, olha, acerca da desilusão, diz o seguinte. O que é desilusão? De acordo com o dicionário, o termo desilusão se refere ao momento em que se perde a esperança. Eu diria melhor que se perde a confiança. Eu diria melhor que a pessoa perde a confiança naquela pessoa. Perdeu a confiança. Aquela pessoa desiludiu. Isso, além de referir à descrença em algo que deveria ser positivo, mas que nunca aconteceu, logo, desapontamento e decepção são alguns dos sinônimos mais comuns que se associam a essa expressão. Na maioria das vezes, utiliza-se a palavra desilusão, aparece para definir uma situação contrária à ilusão. Em outras palavras, o indivíduo usa a palavra para definir situações de forma negativa, com pessimismo e desengano. Eu não acho que isso foi uma boa explicação, porque, infelizmente, eu acho que já disse melhor, eu disse melhor explicado na primeira parte do vídeo, que desilusão é quando nós perdemos a confiança numa pessoa, quando nós nunca pensávamos que aquela pessoa ia agir daquela maneira. Mas como eu já disse, meus queridos irmãos, até mesmo nas Sagradas Escrituras, grandes pessoas de Deus desiludiram a Deus grandemente. Eu vi por aqui as Sagradas Escrituras aqui de Davi. Como é que é dizer? Quando Davi trocou, como é que é dizer? Não, ele não trocou, ele pegou na mulher de Uzias. Deixem-me por aqui para vocês possam ver. Ok, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, aqui em 2 Samuel 11 fala
de que Davi diz assim: aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, portanto da sua cama, e andava passeando no terraço da sua casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Primeira coisa, um homem decente, quando vê uma mulher se lavando, que antigamente não era diferente dos dias de hoje, elas despiam-se para se lavar, e claro que ele, se fosse um homem, como é que é dizer, isso é a tentação tomou conta dele. Ele tapava a vista e não via, mas não. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é Batshiba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Iteu? Quem era Urias? Urias era um dos homens de mais confiança de Davi. Yes, meus irmãos, vejam só o ponto que este homem desapontou a Deus. Deus teve uma grande desilusão com este homem. Então enviou Davi mensageiros e mandou-lhe trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Como é que é possível, irmão Lúcio? Pois é, meus irmãos. E ela ficou grávida. E mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia Urias. Portanto, a mulher está grávida. Nós temos que resolver essa situação. Em vez dele resolver a situação mesmo, não, ainda piorou a situação. Ainda desiludiu mais ainda Deus. O que é que ele fez? Diz: envia Urias o Iteu a Joabe, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo depois de Urias, ele perguntou a Davi como passava Joabe, como o povo estava, como ia à guerra, etc. Davi mandou chamar Urias para que Urias fosse ter relações com a mulher, com a sua esposa, e depois eles dissessem que ela estava grávida dele. Mas Urias, como era um homem sério, um homem honesto, não queria desiludir o seu senhor, e disse: como é que, aqui mais abaixo vai dizer, como é que eu venho dormir com a minha esposa e os outros estão na guerra? Portanto, como é que ele dizendo, como é que eu vou ter prazer com a minha esposa enquanto os outros estão na guerra? Não, eu venho mas é dormir na porta da minha casa. Diz aqui assim: vindo Urias, perguntou a Davi, disse Davi a Urias: deixa a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que é que não vais à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas. O Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Meus irmãos, eu vez de dizer uma coisa, Davi havia de dizer assim: uau, está ali um grande homem, melhor do que eu. Mas não, ele ainda não parou por aí, ele ainda desiludiu mais Deus ainda. Diz aqui, Davi convidou, então disse Davi a Urias: demora-te aqui, ainda vês, portanto fica mais um dia, e amanhã te despedirei. Depois ele ficou em Jerusalém o dia seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. Portanto, Davi queria-o embriagar e embriagou-o. E o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Não, ele tornou a não entrar em casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Eu já fiz um vídeo sobre isso, meus irmãos, em que, vejam só, se você não está compreendendo exatamente o que está dizendo aí, Davi, vendo que Urias nunca desceu para dormir, nunca foi à sua casa para dormir com a sua esposa, que era para encobrir o seu pecado, o pecado que ele teve relações com a esposa de Urias, o que é que ele fez? Mandou a carta pelas próprias mãos do Urias para levar a Joabe, diz aqui, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Que carta era aquela? Aquela carta estava dizendo para Urias, que era o capitão daquele combate, daquela guerra, para ele pôr Urias à frente do combate, na parte mais perigosa, que era para ele morrer. Yes, meus irmãos, que desilusão foi esta?
E diz então assim: e sucedeu pela manhã que ele escreveu a carta, mandou pela mão de Urias e escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos por detrás dele para que seja ferido e morra. Olha, meus irmãos e minhas queridas irmãs, por maior desilusão que você tenha na sua vida, esta é uma das maiores que eu acho, que Deus teve com Davi. Os irmãos que me perdoem. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, que era para matar a Urias. E saindo os homens da cidade, pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, quer dizer, morreu alguns dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Hiteu. Você já viu como é que há pessoas que desiludiram tanto o nosso Pai Celestial. Tanto. E há muitas passagens bíblicas que eu podia pôr aqui, mas eu vou fazer um vídeo pequenino, porque foi mesmo uma ordem que o nosso Pai Celestial me deu para nunca fazer vídeos grandes, porque as pessoas, hoje em dia está tudo muito cheio de trabalho. Hoje em dia ninguém quer... as pessoas não querem saber da palavra de Deus. Vamos aqui ver então aqui a parte também de Pedro, que você sabe muito bem, deve saber, quando ele negou Cristo. Vamos ler então aqui desde o versículo 31, isto encontra-se em Lucas 22, diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, isso é Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E o Pedro não deve ter ficado muito contente com aquela palavra. O Pedro disse: o quê? O quê? Espera, o Pedro disse assim: Senhor, mas eu estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E depois aqui mais abaixo, disse-lhe: Senhor, é o que é? Vamos ver aqui então. Diz então assim: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres que passe de mim o cálice, portanto, Senhor Jesus Cristo. E posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em sangue. Levantando-se da oração, veio para os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Outro que desiludi muito. Mas como eu já disse, são tudo coisas que tinham que acontecer e também nada apanhou o nosso Pai Celestial, nem o seu Filho amado, de surpresa. E então, dizendo então aqui, havendo acendido o fogo do pátio e estão todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Esse também estava com ele, porém ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Ai, que desilusão. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero te dizer que a vida às vezes é feita de desilusões. Eu espero que você saiba se aguentar nas desilusões para que você não perca as estribeiras, porque às vezes a gente, quando acontece alguma coisa grande na nossa vida, em vez de a gente arranjar a situação, dependendo da maneira que nós agimos, às vezes nós até agimos pior do que as pessoas que nos desiludiram. Hoje o vídeo é este: desilusões. Todos nós temos, até o nosso Pai Celestial e o seu Filho amado teve grandes desilusões. Que a gente nunca desiluda o nosso Pai Celestial. E também, se possível, não desiludir uns aos outros. Que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos céus e da terra.